Paz do Senhor, irmãos, bom dia, mais um devocional. Hoje é dia 10 de setembro, quarta-feira, e o que eu quero falar com vocês hoje é sobre a ousadia que vem do alto, a ousadia que vem do céu. O texto que eu quero usar está em Atos, no capítulo 4, onde conta a história. Pedro e João eles tinham sido presos por testemunhar as maravilhas do Senhor, testemunhar a ressurreição de Jesus, e eles tinham sido presos. E no versículo 29, eles já tinham sido soltos, aí eles vão e contam aos discípulos, eles vão lá e contam para os seus amigos tudo o que eles ouviram, todas as ameaças e tudo. E aí eles se unem, eles se juntam ali e fazem uma oração. E essa oração é que me chamou muita atenção. Eles disseram assim: agora, Senhor, está lá no versículo 29. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Irmãos, eu fiquei muito admirado com essa oração, porque eles não pediram para livrá-los, eles não pediram, para quem sabe escapar dessas prisões, eles não pediram para quem sabe até Deus castigar, para Deus punir o outro lado, aqueles que estavam vindo contra eles, não. Eles apenas pediram ousadia. Eles pediram: Senhor, nos capacita para nós proclamarmos a tua palavra corajosamente. E a oração continua no versículo 30. Estende tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por nome do teu santo Filho Jesus. E o versículo 31, a resposta da oração. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Irmãos, essa oração eu fiquei muito maravilhada, com a ousadia, com a coragem mesmo. Que eles não pensavam: Senhor, vamos orar para que o Senhor nos livre, para que o Senhor não permita nós passarmos por isso, não. Eles queriam apenas ousadia, eles queriam apenas coragem. Senhor, nos capacita, para a gente anunciar a sua palavra ainda mais, com mais coragem ainda. Essa era a vontade deles. Irmãos, nós também precisamos fazer essas orações, porque nós vivemos em tempos, irmãos, em que ser cristão com convicção e nós expressarmos a nossa fé publicamente, muitas vezes, pode gerar resistência, pode gerar crítica, pode gerar até perseguições também. E assim como os primeiros discípulos, nós também, irmãos, somos desafiados a não nos calarmos. Mas aí é que está a pergunta: mas como permanecer firme? Como continuar falando de Jesus com ousadia, mesmo diante da pressão? Mesmo diante da pressão do mundo, mesmo perante a pressão lá, talvez no nosso serviço, no colégio, na rua, com os nossos parentes? Como a gente continuar tendo ousadia? E nesse trecho aqui que eu li, de Atos, Pedro e João, irmãos, eles tinham acabado de ser ameaçados lá pelo Sinédrio por curarem um homem em nome de Jesus. Por isso eles estavam sendo ameaçados. E ao invés deles se calarem e fugirem, eles reúnem toda a igreja e fazem essa oração impressionante. Eles não pedem por livramento, mas eles pedem por quê? Eles pedem por ousadia. E essa oração, que é o que eu quero falar com vocês, ela nos dá 3 lições poderosas. Primeiro, que eu anotei aqui: a ousadia vem de Deus e não de nós. Irmãos, essa ousadia, ela só vem de Deus, ela não vem de nós. Eles buscaram no Senhor a capacitação, a ousadia espiritual. E a ousadia espiritual, irmãos, ela não é ser uma pessoa atrevida ou ser uma pessoa impulsiva, não. É ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então, a ousadia que vem de Deus, ela nos ajuda a ser cheio do Espírito Santo. Esse é o resultado de quem é ousado na presença do Senhor. É uma pessoa cheia do Espírito Santo. E nós precisamos, sim, irmãos, ser ousados na presença do Senhor. Quantas vezes, eu sempre gosto de falar isso com os jovens. Muitas vezes o jovem está lá no mundo, eles são tão ousados lá fora, Querem fazer de tudo, querem experimentar de tudo. Aí vem para a igreja e fala: eu tenho vergonha, sou tímido. E não, na presença do Senhor é que nós precisamos ser ousados. A segunda lição que essa oração deles nos ensina é que a oração, ela abre espaço para o agir sobrenatural. Irmãos, o versículo diz assim, que quando eles oraram, o lugar tremeu. Então isso revela que a ousadia, ela é acompanhada da presença manifesta de Deus. A ousadia, irmãos, que eles tiveram, ela veio acompanhada da manifestação da presença de Deus. E é por isso que você precisa ser ousado na sua casa, porque quando você orar e quando você for ousado, quando você agir, não apenas orar, quando você agir, quando você for ousado,
essa ousadia vai vir acompanhada da manifestação. Aí você vai experimentar a manifestação do poder de Deus. Terceira lição que nós aprendemos com essa oração: a ousadia, ela gera um movimento. Após a oração, todos saíram proclamando com coragem. A igreja não recuou, irmãos. Pelo contrário, a igreja avançou. Então, essa ousadia, ela nos gera um movimento. Depois que eles oraram, eles não apenas ficaram orando, mas pelo contrário, eles saíram para proclamar ainda mais. Então, a igreja ali não recuou, a igreja avançou ainda mais. E é isso que nós precisamos fazer: orar, termos ousadia e avançar. Nada pode nos calar, nada pode nos parar. E aí eu te pergunto: quando que foi a última vez que você pediu ousadia a Deus em vez de conforto? Porque muitas vezes nós pedimos: Senhor, que passa de nós essa prova não vai acabar, né? Mas nós aprendemos aqui que nós temos que pedir para o Senhor: Senhor, me dê ousadia, me capacita para me passar por isso que eu estou passando, por esse processo, né? Então eu te pergunto: você tem pedido ousadia para passar ou você tem pedido conforto? Eu te faço outra pergunta: alguém em sua vida que precisa ouvir de Jesus, mas tem hesitado? E como você pode ser mais corajoso em sua fé esta semana? Porque muitas vezes nós fazemos planos tão longos, né, irmãos? Mas eu quero te perguntar, para você aplicar na sua vida, como você pode ser mais corajoso na sua fé esta semana? No seu trabalho, na sua escola, nas redes sociais, na sua igreja, na sua vizinhança, nos seus parentes, como você pode ser mais ousado? Como você pode ser mais corajoso essa semana? Então ore. Se você ainda não tem essa ousadia, ore. Peça ao Senhor: Senhor, como os discípulos pediram, eu também te peço. Me dê ousadia para viver. Me dê ousadia para proclamar os teus feitos. Me dê ousadia para testemunhar. Me dê ousadia, Senhor, para fazer a tua vontade, para realizar o teu querer nessa terra. Que o Senhor venha nos capacitar, irmãos. Né? Peça ao Senhor, em vez de você orar: Senhor, me livra, peça ao Senhor: Senhor, se o Senhor está vendo que eu tenho que passar por isso, eu te peço apenas que o Senhor me capacita. Não apenas me capacita, Senhor, mas me dê ousadia, Jesus, para que eu venha ser uma pessoa ousada, para que eu venha ser corajoso, para que eu venha ser corajosa, para fazer a tua vontade, para realizar o teu querer, tudo que o Senhor quer para mim, Jesus. Eu quero realizar, apenas me capacita, me encha do teu Espírito Santo. E eu tenho certeza que a sua oração vai ser atendida, irmão. Da mesma forma que dos discípulos foram atendidos, eu tenho certeza que a sua oração vai ser atendida, amém? Que o Espírito Santo venha falar melhor ao seu coração e que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus.